Eu trouxe aqui a questão do fundo de garantia mutuária, mas eu queria explorar o vosso pensamento em relação a esta problemática. Não é uma problemática nova, aliás, está até a reduzir, de acordo com o relatório de estabilidade financeira do Banco de Moçambique, publicado recentemente. Como é que nós saímos deste problema? Estamos na região no nível mais alto, e não é um nível mais alto que seja abonatório para a economia. Como é que se sai disto? A resposta é óbvia, é reduzir a taxa de juros. Não há outra forma ou não há outra fórmula de reduzir o nível de incumprimento. É impossível neste momento reduzir um nível de incumprimento sem olharmos para este aspecto que tem a ver com a redução das taxas de juros. Você reduz a taxa de juros, automaticamente o nível de incumprimento reduz. Ora, aí está. Para que se reduza a taxa de juros, mais uma vez foi aqui referido, o Banco de Moçambique usa essa alternativa para regular ou controlar a inflação. Agora, temos aqui um aspecto positivo. A inflação reduziu comparativamente ao mês anterior. Pois. Se tivermos essa tendência e o Banco de Moçambique quiser manter o nível de reservas obrigatórias como está, pode e deve, sem dúvidas nenhumas, na próxima reunião do CPMO, reduzir a indexante para que os bancos comerciais possam também relaxar o nível das taxas de juros. Portanto, terá que se jogar uma com outra, não há milagres. Pois. Edgar Schultz também acha que a única forma de acabar ou pelo menos reduzir esta problemática é que o Banco de Moçambique ceda e reduza as taxas de juros de referência? Bem, talvez dado o setor onde eu opero, que é o setor privado, eu não iria apenas para a taxa de juros. O Tar já disse muito bem, até porque pela experiência dele, ele sabe muito bem e está confortável em falar da taxa de juros, ele vem da banca ou é da banca. Para mim, tem a taxa de juros e os outros elementos que eu elenquei na minha primeira intervenção. E, por exemplo, eu sou do setor privado, eu sinto isso no dia a dia. Não estou aqui, como disse, mais uma vez a levantar nenhum caso novo. O Estado estivesse, por exemplo, a pagar, ou o governo estivesse a pagar as faturas do setor privado, que elas não são poucas, são muito altas. O setor privado do Rovuma, Maputo, se ressente, por exemplo, disso. O Estado é o maior cliente que o setor privado, por exemplo, tem. Nós estaríamos aqui com o setor privado com um nível de tesouraria suficiente para começarem a cumprir com aquilo que é o seu serviço da dívida. É claro que as taxas de juros implicam de forma positiva. Um exemplo bem claro é que se o Chavo, por exemplo, está a fazer uma cerimônia para 10 pessoas, contratou um serviço de buffet, e ele te disse que por cada prato são 1.000 meticais. De repente diz que o prato está a 1.200. Tem duas saídas, ou pagar a diferença ou reduzir o número de convidados. Então, é o mesmo que acontece para as empresas. A empresa contratou um serviço da dívida a uma taxa X, que acha que o seu serviço da dívida completo serão aproximadamente, por exemplo, de 500 mil, mas que por causa desta subida das taxas de juros, ele vê que o crédito que tinha de pagar na totalidade, os juros e o capital, sai de 500 para 700 mil meticais. Ele tem de fazer uma nova reengenharia dele, uma nova planificação de como amortizar aquela letra que era de 100, agora que é 120. Então, lógico que a taxa de juros é um elemento fundamental. Mas ainda que a taxa de juros reduza, se as empresas que fazem parte de um leque vasto deste serviço de incumprimento não tiverem receitas, mesmo com a taxa de juros a 15%, não vão conseguir fazer face a incumprimento. Elas precisam ter receitas para que possam honrar, é claro, sim, com a taxa de juros aceitável, o seu serviço da dívida. Então, não somente a taxa de juros, apesar de ser um elemento muito importante, como também as empresas precisam de ter o retorno daquilo que são as suas vendas de bens e serviços. Com este retorno, aí sim terão recursos suficientes para que, com uma taxa aceitável, possam fazer face. E não tivermos esses fenômenos que têm acontecido. Ainda estamos em junho, há fenômenos sempre imprevistos, que ainda que tenhamos a taxa de juros a melhorar, se tivermos outros fenômenos como
As mudanças climáticas estão-nos a ensinar, as pandemias nos ensinaram que nem tudo é certeiro, mas se esses fenômenos não acontecerem, haver receitas, haver condições de que os bens e serviços dos agentes econômicos possam ser transacionados livremente e terem retorno das suas transações, aí sim, e com uma boa taxa de juros, poderemos assistir uma redução significativa do incumprimento. Por isso que eu associava ao Fundo de Garantia Mutuária. Por quê? Porque o setor privado não terá medo de ir buscar financiamentos para poder alavancar a sua atividade econômica. Com isso, ter retornos, seja para si, seja para os seus empregados, para que possam cumprir com o seu serviço da dívida. Eu fazia uma análise cruzada nesse sentido. Pois, muito obrigado, Edgar Chus, obrigado também, Mukhtar, por a análise neste tema. Vamos seguir para o outro tema aqui no Noite Informativa, mas vale que tragamos aqui o que foram os pontos principais, sobretudo deste último ponto, que é, a pergunta que colocamos é como é que isto se pode resolver. E Edgar Chus e Mukhtar Abdul Karim atiram esta responsabilidade a duas entidades, nomeadamente o Banco de Moçambique, de acordo com o Mukhtar, deve fazer imediatamente, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, reduzir as taxas de juros para que as pessoas possam ter de pagar menos aos bancos e assim vão ter mais apetência de cumprir com os seus compromissos. Mas Edgar Chus, aliás, diz que há mais que se faça. Além de reduzir as taxas de juros, ele não descura esta necessidade, é preciso que o governo, que é o maior, o Estado, representado pelo governo, que é o maior cliente do setor privado moçambicano, pague as dívidas. E pagando as dívidas, as empresas vão ter dinheiro suficiente para também fazerem os pagamentos das suas dívidas com a banca. Edgar Chus vai até um pouco mais longe, traz um responsável que é de difícil interação, que é a natureza. Diz que com menos intempéries e menos desastres naturais é possível que as empresas tenham mais receitas e assim pagar aquilo que devem aos bancos. Ora, por falar em dinheiro,